Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje eu vou explicar como que funciona o campo elétrico de duas ou mais cargas. Então vamos começar com a explicação e logo depois eu vou resolver alguns exercícios sobre isso. Bom, antes eu tinha uma carga que gerava ao redor uma região de campo elétrico. Só que eu ia analisar em certos pontos o campo gerado por essa única carga. Só que agora o que eu vou considerar? Eu vou colocar aqui ao redor outras cargas e vou estar analisando como que vai refletir, como que vai interferir o campo elétrico nesse ponto. Então, para saber quanto que vale o campo elétrico de várias cargas num único ponto, eu vou sempre analisar o campo individualmente. Então, primeiro eu calculo o campo dessa carga, digamos que ele venha para cá, depois desta outra carga, digamos que ele venha para lá, depois esta outra carga. E aí o que eu faço? Eu vou ter aqui o campo da carga 1, aqui eu vou ter o campo da carga 2, aqui eu vou ter o campo da carga 3. E aí, no final, para saber o campo resultante, eu vou fazer a soma vetorial do campo da carga 1, do campo da carga 2, com o campo da carga 3. Essa soma vetorial eu tenho que levar em consideração a sua direção e o seu sentido. Para facilitar os cálculos, normalmente a gente considera que as cargas e o ponto estão alinhados, eles estão todos ou na horizontal ou então na vertical, para que não dê muito problema ali da gente calcular esses ângulos diferentes. Para calcular esses ângulos diferentes, a gente teria que usar a lei dos cossenos lá da matemática. Só que a minha ideia aqui é explicar a física por trás e a gente não entrar tanto na matemática. Então, por enquanto, vamos analisar o campo elétrico gerado por várias cargas pontiformes para cargas que estão alinhadas, que elas estão no mesmo plano. Então, vou começar com um exemplo que eu acho que fica mais claro da gente entender. Então, vamos analisar o seguinte exemplo. Temos duas cargas elétricas A e B, pontiformes, separadas pela distância de 2 metros, conforme esse desenho aqui, sendo a carga A menos 4 microcoulomb, a carga B mais 9 microcoulomb. Para esse desenho determinar a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em um ponto P, que fica situado sobre a reta que une as cargas e a 1 metro à direita de QB. Então, sobre a reta, eu já fiz até o pontilhado isso aqui é a reta que une as cargas. Só que esse ponto, ele vai estar a 1 metro do QB. Então, ele vai estar mais ou menos neste lugarzinho aqui, o meu ponto P. E ele está numa distância de 1 metro. Como que eu vou encontrar o campo resultante nesse ponto aqui? Eu vou primeiro fazer o cálculo do campo resultante para a carga A. E esse cálculo ele vai ser assim, EA é igual K0, porque o meio é o vácuo, a gente geralmente trabalha no vácuo, vezes módulo da carga A dividido pela distância entre o A e o ponto P ao quadrado. Então, o meu EA, ele vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica módulo do menos 4 microcoulomb. Vai ser 4 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância do A até o ponto P. A distância do A até o P vai ser 2 mais 1, que vai ser 3 metros. Então, 3 ao quadrado. Então, campo do A, 9 vezes 4, 36, vezes 10, 9 menos 6, 3 positivo, dividido pelo 9. 36 por 9, 4 vezes 10 na 3, Newton por Coulomb. Esse é o campo da carga A. Agora, eu vou fazer o campo da carga B em relação ao ponto P. Então, EB vai ser igual a K0, que multiplica módulo da carga B, dividido pela distância do B ao ponto P ao quadrado.
EB vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica 9, vezes 10 na menos 6, divide. Distância do B até o ponto P é 1, então 1 ao quadrado. EB vai ser igual 9 vezes 9, 81, vezes 10 na 3, Newton por Coulomb. Por que aqui eu parei aqui e não arrumei esse valor? Porque eu preciso encontrar o campo resultante. Para achar esse campo resultante, é melhor eu ter as bases 10 com o mesmo expoente. Porque se eu tiver elas com expoente diferente, talvez isso não dê tão certo para fazer essa resolução. Então, por isso que eu sempre procuro deixar o expoente igual. Agora, eu vou calcular o quê? Campo resultante no ponto P. Ele vai ser a soma vetorial entre o campo A e o campo B. Mas, para fazer essa soma vetorial, primeiro eu tenho que ver para onde cada um dos campos estão apontando. Aqui eu tenho uma carga negativa. A gente viu anteriormente que numa carga negativa as linhas de campo entram. Então, o meu campo A está apontando para cá, neste sentido. Aqui eu tenho uma carga positiva. De uma carga positiva, as linhas de campo saem. Então, o meu EB, ele está apontando para cá. Tá cada um para um lado. Isso quer dizer que para encontrar o campo resultante numa soma vetorial, eu vou fazer um menos o outro. Qual o que eu vou fazer? Eu vou escolher o maior e fazer o maior menos o menor. Então, eu vou fazer EB menos EA. E resultante no ponto P vai ser 81 vezes 10 na 3, menos 4 vezes 10 na 3. Isso aqui vai dar 77 vezes 10 na 3. Vou arrumar essa vírgula, que ela vai andar uma casa para cá e com isso soma 1 no expoente. E resultante no ponto P vai ser 7,7 vezes 10 na 4, Newton por Coulomb. Esta daqui é a intensidade. Agora, ele quer saber a direção e o sentido. Direção horizontal. Sentido, o mesmo sentido do B, porque ele é o maior. Então, é para direita. Para direita. E assim a gente conclui esta parte do exemplo, que seria a letra A se eu tivesse apresentado aqui os enunciados. Agora, para esse exemplo, eu vou fazer outra conta, usando o ponto em outro lugar. Bom, fazer tipo uma letra B, então, aqui do exemplo. Eu quero calcular o vetor campo elétrico do ponto M, situado 4 metros à esquerda da carga A, e sobre a reta que une as duas cargas. Então, sobre a reta que une as duas cargas, mas a 4 metros à esquerda da carga A. Bom, eu não tenho tanto espaço para fazer essa representação de 4 metros para cá. Eu vou colocar aqui o ponto M, porque eu preciso de espaço para fazer os desenhos. E aí, o que eu tenho de informação? Que esta distância aqui é 4 metros. Bom, agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente. Primeiro eu faço o campo da carga A em relação ao ponto M, que vai ser K0 vezes módulo do Q1, dividido pela distância do A até o M ao quadrado. E A vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica 4 vezes 10 na menos 6, é módulo, eu tirei fora o sinal, dividido por esta distância aqui, que vai ser 4 ao quadrado. E A igual 36 vezes 10 na 3, divididos por 16. Isso aqui vai dar 2,25 vezes 10 na 3, Newton por Coulomb. Agora, aqui eu vou fazer o E da carga B igual K0 vezes o módulo da carga B dividido pela distância do B até o M ao quadrado. E B vai ser 9 vezes 10 na 9,
que multiplica a carga B, 9 vezes 10 na menos 6, que divide por... A distância daqui até aqui, eu preciso somar o 4 com o 2, que vai dar 6 ao quadrado. E B vai ser 9 vezes 9, que é 81, vezes 10 na 3, divididos por 36, que vai dar 2,25 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. Deu o mesmo valor para os dois campos elétricos, só que agora eu tenho que ver se eu vou somar ou se eu vou diminuir, vendo a análise vetorial. Aqui eu tenho uma carga negativa, de uma carga negativa as linhas de campo entram, então eu vou ter E, A apontando para cá. Aqui eu tenho uma carga positiva, de uma carga positiva as linhas de campo saem. Então, tá saindo de lá e vai sair e seguir vindo para cá. Aqui eu tenho o EB. Tá um para cada lado. Então, o meu campo resultante na carga M, ele vai ser EA menos EB. E tanto faz qual dos dois eu coloco na frente, porque eu vou fazer 2,25 vezes 10 na 3 menos 2,25 vezes 10 na 3. Isto aqui vai dar igual a zero, que a gente chama de campo nulo, quando eu não tenho campo elétrico em um determinado ponto. Esse é um exemplo de campo nulo. Então, agora vamos resolver alguns exercícios. Começando com este, número 1. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente pelas duas cargas elétricas da figura. Temos ainda Q1 igual a 9 nanocoulomb e Q2 igual a 4 nanocoulomb. K0 igual a 9 vezes 10 na 9, unidades no sistema internacional e o meio é o vácuo. Então, coloquei o desenho aqui que fica mais fácil. Primeiro detalhe para eu analisar é que eu tenho 9 nanocoulomb e 4 nanocoulomb. Toda vez que eu tenho o nano, ele equivale a 10 na menos 9 coulomb. Então, aqui eu vou ter no lugar do nano, do N minúsculo, eu vou ter 10 na menos 9 coulomb. Então, para resolver isso aqui, que eu quero saber o campo elétrico no ponto P por estas duas cargas. Eu vou começar resolvendo E1, que é o campo elétrico da carga 1, vai ser K0 vezes o módulo da carga 1 dividido pela distância do 1 ao P ao quadrado. E depois eu vou resolver o campo E2, que vai ser o K0 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância 2P ao quadrado. Então, E1 vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga 1, que vale 9 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância da carga 1 até o ponto P, que é 3 metros ao quadrado. Aqui eu tenho 10 na 9 e 10 na menos 9. Eu posso cancelar esses dois. 9 vezes 9 vai ser 81, dividido por 9, que vai ser igual a 9 Newton por Coulomb. Aqui no E2, eu vou ter E2 igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 4 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância do ponto P, a carga 2, que vai ser 2 metros ao quadrado. E2 igual a 9 vezes 4, 36. 10 na 9, 10 na menos 9, eu cancelo, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Isto aqui vai dar 9 Newton por Coulomb. Agora eu faço a análise vetorial do campo da carga 1 e do campo da carga 2. As duas são positivas, isso quer dizer que as linhas de campo estão saindo. Da carga 1 vai estar o meu E1 apontando para cá, da carga 2 vai estar o meu E2 apontando para cá. E aí, como eu tenho um para cada lado, o meu campo resultante vai ser um menos o outro, ou seja, campo resultante no ponto P
vai ser E1 menos E2, ou seja, 9 menos 9, que vai dar 0, que é o campo nulo. Tem muitos cálculos desses de campo gerado por mais de uma carga que dá campo nulo. Então, isso aqui não é uma coisa incomum, tá certo? Então, vamos para o exercício 2. Questão 2. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, colocada em certo ponto no espaço, age uma força de intensidade 0,8 newton. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é... Bom, essa ela é uma lista de exercícios de campo elétrico. Aqui não vai ter só de 2 ou mais cargas, ela tem também dos outros, tá? Então, essa daqui é lá dos primeiros exercícios de campo elétrico que a gente tinha. Então, para resolver a número 2, começa o enunciado assim: sobre uma carga de 2 vezes 10 na menos 6, colocado em certo ponto no espaço, se refere à carga de prova, 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Age uma força de intensidade 0,80 newton, 0,8 newton. Despreze as ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto será... Então, a fórmula que eu tenho é força igual a carga vezes o campo. A força é 0,8, igual a carga 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica o campo elétrico. 0,8 divididos por 2 vezes 10 na menos 6, igual ao campo. 0,8 divididos por 2 vai ser 0,4 vezes 10 na 6, porque subiu para cima 6. Isso aqui é o valor do campo elétrico, então eu posso botar a letra aqui na frente e escrever aqui a unidade Newton por Coulomb. Posso deixar desse jeito ou poderia também andar uma casa para cá com a vírgula e diminuir no expoente. Mas não tem problema de deixar assim. Mas para quem quiser arrumar, vai ficar 4 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb, tá certo? Número 3. Uma carga pontual Q positiva gera no espaço um campo elétrico, num ponto P a 0,5 metros dela. O campo tem intensidade E igual a 7,2 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Sendo o meio vácuo, K0 igual a 9 vezes 10 na 9 unidades no sistema internacional, determine o valor do Q. Agora aqui está falando em carga geradora do campo, e ele deu o campo elétrico e deu a distância. Ele deu, então, a distância, que é 0,5 metros, deu o campo elétrico, 7,2 vezes 10 na 6, Newton por Coulomb, deu K0 e quer saber o valor do Q. A fórmula que eu vou usar é E igual K0 vezes módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. E a gente tem 7,2 vezes 10 na 6, igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga, que a gente não sabe quanto é, vezes 0,5 ao quadrado. Aqui eu já vou multiplicar cruzado. Vou pegar e vou botar o 9 vezes 10 na 9, que multiplica o quê? Aqui, igual a 7,2 vezes 10 na 6, que multiplica 0,25. 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q, igual a 1,8 vezes 10 na 6. Esse número está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, aqui repete e faz dividido por 9 vezes 10 na 9. 1,8 divididos por 9... 0,2 vezes 10, 6 menos 9, menos 3. Se eu quiser arrumar isso aqui, eu vou ficar com Q igual a 2 vezes 10 na menos 4 Coulomb. E essa é a resposta final. Então, vamos resolver a 4. Considere a figura abaixo.
as duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, onde K0 é 9 vezes 10 na 9, respectivamente sobre os pontos A e B. O campo elétrico resultante em P tem intensidade de? Então, vamos calcular. Primeiro, eu vou fazer o cálculo da carga 1 em relação ao ponto P. Aqui eu tenho a distância de 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. Então, EA vai ser igual a K0, que multiplica módulo da carga 1, dividido pela distância do ponto A até o ponto P ao quadrado. EA vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 4 vezes 10 na menos 6, porque ali eu tenho microcoulomb, dividido pela distância de 0,2 ao quadrado. 9 vezes 4 vai dar 36. Vezes 10, 9 com menos 6, 3 positivo, dividido por 0,04. Aqui o EA vai ser igual a 900 vezes 10 na 3. Poderia arrumar, mas eu vou deixar assim por enquanto para ver como que vai dar a base 10 do EB. Qualquer coisa eu arrumo depois. Então, agora a gente vai calcular o EB. EB vai ser K0, que multiplica módulo do Q2, dividido pela distância do ponto B até o P ao quadrado. EB vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica 1 vezes 10 na menos 4, dividido por... A distância do A até o B é 1,20 m, mais do ponto P até o ponto B vai ser quanto? Vai ser 1,20 m menos os 20 centímetros. Então, esta distância aqui, ela é de 1 metro. Então, aqui, 1 ao quadrado. EB vai ser igual a 9, porque 9 vezes 1 é 9, vezes 10, 9 com menos 4 vai dar 5 Newton por Coulomb. Como aqui deu 5, eu vou vir para esse aqui e eu vou arrumar. Eu vou andar uma casa, duas casas com a vírgula para cá. Quando eu ando para esquerda, eu somo no expoente. Então, EA é igual a 9 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Agora, eu vou analisar o desenho para ver se eu somo ou se eu diminuo. As duas cargas são positivas. Se as duas cargas são positivas, linhas de campo saem. Então, da carga 1 no ponto P, vem para cá, E1. Da carga 2 no ponto P, vem para cá, E2. Tá uma para cada lado. Então, com isso, o meu campo resultante no ponto P, ele vai ser E1 menos E2. Isto aqui vai dar 9 vezes 10 na 5 menos 9 vezes 10 na 5. Ou seja, meu campo resultante é nulo. Mais um campo nulo e de uma conta bem diferente do que as outras que a gente já tinha feito. Número 5. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, Q igual a 2,7 microcoulomb no vácuo, quer saber então quanto que vale o campo elétrico? Ele me dá a distância e diz que é o vácuo. Então, aqui eu quero saber só o campo, eu não preciso fazer outros cálculos. A número 5, então, foi dado a carga 2,7 vezes 10 na menos 6 coulomb, porque era 2,7 microcoulomb. Foi dada a distância de 3 milímetros. Prefixo mili, ele significa vezes 10 na menos 3 metros. Foi dado o K0, 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, e quer saber o valor do campo. A gente vem para a fórmula tradicional do campo. E é igual a K0
vezes módulo do Q dividido pela distância ao quadrado. E é igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 2,7 vezes 10 na menos 6, que divide por 3 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. E vai ser igual a 2,7 vezes 9, 24,3 vezes 10 na 3, divididos por 3 ao quadrado, 9, vezes 10. 10 na menos 3, que vai multiplicar com este 2, 10 na menos 6. E vai ser igual a 2,7 vezes 10. 3 menos o menos 6, 3 mais 6, que vai dar 9 Newton por Coulomb. A número 6. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 na menos 1 Newton por Coulomb. Calcule a que distância D se refere o valor desse campo, dados Q igual a menos 4 picocoulomb e K0 igual a 9 vezes 10 na 9. Então, eu tenho os seguintes dados: o valor do campo, 9 vezes 10 na menos 1 Newton por Coulomb. Eu quero saber o valor da distância e foi dado que a carga é menos 4 picocoulomb. K0, 9 vezes 10 na 9. Esse pico, ele equivale a 10 na menos 12, tá? Agora, eu vou, então, para resolver. E é igual a K0, que multiplica o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. No lugar do E, eu vou colocar 9 vezes 10 na menos 1, igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica 4 vezes 10 na menos 12, dividido por D ao quadrado. Vou multiplicar cruzado, vou ficar com 9 vezes 10 na menos 1, que multiplica o D ao quadrado, igual 9 vezes 4, 36, vezes 10 na menos 3. 9 vezes 10 na menos 1 tá multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 9 vezes 10 na menos 1. Eu vou ficar aqui com D ao quadrado igual a 4, que multiplica 10 na menos 3 menos o menos 1, menos 2. Aqui neste ponto, eu faço a raiz dos dois lados. Quando eu faço a raiz dos dois lados, eu cancelo esse quadrado e eu fico só com o D. D igual, raiz de 4 é 2, raiz quadrada de 10 na menos 1, de 10 na menos 2, vai ser 10 na menos 1. Só que eu vou arrumar isso aqui para ficar certinho e vai ficar 0,2 metros. Com isso, a gente concluiu a resolução da lista de exercícios. Espero que vocês tenham entendido o campo elétrico e como que funciona a interação de duas ou mais cargas. Qualquer dúvida que tiverem, deixem aqui nos comentários, que eu respondo ou por aqui mesmo ou em um próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!